Stop the destruction of the world. Starvation, illness, hate and war, misery and lack of consciousness, decay and sadness. Stop our envy and inversion. Everybody living upside down, destroying our diversity, escaping from reality. Stop all the projection that turns brothers into enemies. Stop the dangerous people in power from killing the animals, oceans and flowers. Look at yourself now and check your connection to consciousness. Change your direction and let's build a future of happiness. Look at yourself now and check your connection to consciousness. Leave your inversion and let's build a future of happiness. Stop the destruction of the world. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Então, nós vimos comentando todas essas semanas com vocês a respeito de como nós, seres humanos, estamos destruindo não só ao planeta, a natureza, a sociedade, os recursos naturais, mas antes de mais nada, nós estamos destruindo a nós mesmos e as nossas chances de não só de sobrevivência, mas de uma boa qualidade de vida. Por que o ser humano faz isso? Por que será que uma pessoa que fuma e sabe que ela vai possivelmente desenvolver um câncer, as chances são muito grandes de desenvolver um câncer de pulmão, ainda assim ela busca avidamente o cigarro? Por que será que uma pessoa que sabe que ela ingerindo drogas, o fim dela não vai ser um fim feliz, ela ainda assim tem tanto prazer em se drogar? Da mesma forma, se alimentar inadequadamente, ou até se aproximar muito de atitudes de pessoas muito destrutivas, se expor a perigos, se acidentar muito, contrair muitas doenças, desenvolver doenças autoimunes. A gente nota que até uma criança, por exemplo, ela muitas vezes, para não ir à escola, ela desenvolve estados febris, mesmo algumas infecções, né, gripes, resfriados, ou até mesmo uma pessoa pode voluntariamente desenvolver uma doença para causar pena nos seus amigos ou até agredir a família. Tudo isso dentro da psicanálise, isso é comprovável, isso está dentro das nossas pesquisas e nós verificamos pelas pesquisas de Norberto Kepp que o ser humano está muito invertido. Freud chamava isso de instinto de morte, que se opunha ao instinto da vida. Mas não existe instinto para a morte, existe sim uma atitude invertida do ser humano de ter prazer em destruir a vida, a própria e do seu semelhante. Enquanto a humanidade não descobrir que ele tem esses fatores, assim, essa patologia no seu interior e que isso domina a sua vida e que isso encurta a sua existência, se enche de doenças, de problemas de relacionamento. A gente nota, por exemplo, hoje qual é a média esperada de divórcios, né? No mínimo de 70%. Então o ser humano já se casa sabendo que vai se separar, um culpando o outro, projetando no outro seus problemas, vivendo infeliz, brigando, cheio de ciúmes, em choques de egoísmo. Enfim, a patologia do ser humano domina a humanidade. Então, se nós quisermos não só melhorar a qualidade de vida, mas dar um stop a essa destruição desbragada que nós estamos vivendo, nós vamos ter que nos voltar para nós mesmos, vamos ter que prestar atenção nisso, por exemplo, que nós ensinamos para vocês aqui todas as semanas, lermos a respeito do que é a psicopatologia e como essa psicopatologia, a patologia que o ser humano tem dentro de si, isso que o povo chama da loucura do ser humano, a neurose, a psicose, as manias, como isso influi na organização errada, invertida da sociedade. Portanto, vocês que nos ouvem, prestem bem atenção
E passem aos seus amigos, aos seus familiares esses conhecimentos. Ajudem a divulgar esses conhecimentos para que nós possamos fazer uma corrente, uma verdadeira corrente de consciência para conseguirmos agir na sociedade. Depois, no final do programa, eu vou dar para vocês as datas do nosso fórum que nós vamos realizar esse ano, um fórum para convidar vocês, cidadãos comuns, de boa vontade, e também as mídias alternativas que queiram apresentar os seus documentários e que a gente possa, então, compartilhar dessas descobertas. Você falando sobre o mal, né, Cláudia? Em geral, o ser humano pensa que o mal é algo que de vez em quando acontece na vida dele, e não que ele vive, ele, vamos dizer, nasce, vive e morre no mal, com doenças, que tudo em geral na vida dele é voltado para essa questão da inversão, por causa praticamente da inveja, né? Que deu depois a teomania. A teomania é o desejo que o ser humano tem de substituir Deus na sua vida. Então ele não quer obedecer ao padrão certo, né? Não quer fazer o que é certo. Ele quer fazer o que ele acha que ele deve fazer, a tal de liberdade. A gente pode dizer o seguinte, que o ser humano não é livre para o mal, que o ser humano ele é livre só para o bem. Quer dizer, o ser humano ele não pode fazer o mal, como o Kant, por exemplo, fala, né, que o ser humano quer ser livre para praticar o mal. Então, se ele quer ser livre para praticar o mal e pratica, ele então cria todos os problemas que ele tem. De maneira que a vida do ser humano é sempre no sentido invertido, sempre para baixo. E ele sempre achando, né, Dr. Kepp, que ele vai sofrer um ataque da vida. Ele está sempre com medo do que a vida vai trazer para ele de surpresas, de acidentes, de más notícias, de doenças, né? E não que ele próprio que desorganiza a vida e provoca essas catástrofes para si mesmo. Veja um cartaz que eu coloquei aí, uma sentença muito importante. Só o bem é eterno. Veja bem, que o bem vai permanecer para sempre. E o mal é passageiro, por quê? Porque um dia a privação do bem vai deixar de existir. Quer dizer, vai permanecer só o que é bom. Então, na física, existe um estudo que, aliás, foi depois aplicado no aparelho de eletroencefalo, quer dizer, eletroencefalo para medir as ondas cerebrais. E esse aparelho de eletroencefalo, ele mostra o desequilíbrio no pensamento, o desequilíbrio mental de cada pessoa. Então eu fiz um cartaz para dar mais ou menos uma ideia como funciona isso. Veja lá, que existe uma ressonância sensorial normal, que é dos seres animais, vegetais, minerais, né? Que são seres que praticamente vivem de acordo com a natureza deles. Agora, em segundo lugar, existe uma ressonância neurótica aí no centro, aí, que são os seres doentes, os seres decadentes e os seres inferiores. Quando eu falo seres decadentes e inferiores, eu quero falar mesmo no sentido não só das pessoas que escolheram mal na vida e passam para outra vida, para o mal continuado, mas também os espíritos, né? Os espíritos malignos que estão totalmente desnorteados lá em cima e que têm essa ressonância neurótica. Aí veja novamente o cartaz. A ressonância neurótica por causa da inveja, da ira, da preguiça. Depois, embaixo, os seres divinos, os espíritos bons, os indivíduos geniais, que têm uma ressonância adequada. E depois, lá embaixo, né, a ressonância psicótica, os espíritos malignos, os demônios, as pessoas delinquentes, né? Então, veja o seguinte, que essa questão do aparelho de eletroencefalo, quando a pessoa tem um desequilíbrio mais ou menos grave, ele tem esse tipo de ressonância que eu coloquei aí, toda desencontrada, né?
ele não tem equilíbrio. Enquanto que o indivíduo que tem uma depressão maníaco-depressiva, ele tem enormes ondas, né, que descem na parte depressiva, depois que sobem, que quando ele entra na mania. Então, são pessoas que praticamente vivem assim uma energética fora do normal, uma energética contra a energética boa, uma energética ruim. E a maioria dos seres humanos, não é, Dr. Kepp, tem isso em graus. Essa atração, por exemplo, pelo perigo, pela destruição, pela doença, isso faz parte dessa ressonância neurótica anormal que o ser humano apresenta. Nós queríamos ouvir agora o que o Fabrizio Bigliotti, que é um jornalista italiano, professor das escolas Millennium aqui no Brasil, tem a dizer a esse respeito. A situação do ser humano diante dessas catástrofes, esses acontecimentos naturais, é uma situação preocupante. Diante dos dados da ONU, que difundiram a notícia que nos próximos anos 3 bilhões de pessoas vão ser ameaçadas pelas catástrofes naturais, eu estou pensando muito também no meu país, que é a Itália. E, por exemplo, um exemplo interessante é o exemplo de Nápoles. Nápoles tem um vulcão, que é o Vesúvio, que mesmo que são muitos anos que este vulcão não é ativo, por baixo da terra, do solo, a atividade continua, até que os especialistas estão prevendo uma possível erupção do vulcão. E qual é o perigo? O perigo é que 600 mil pessoas moram aos pés da montanha e não tem praticamente uma via de fuga. Então, em caso de erupção, pode ser que de uma vez 600 mil pessoas vão ser levadas embora. Então lá a pergunta é a seguinte: será que o ser humano é vítima mesmo das catástrofes naturais ou que de qualquer forma ela vai procurando também o perigo? Eu gostaria de falar sobre tempo e espaço assim rapidamente para dizer aos senhores que inclusive nós estamos dentro de uma vida ilusória. Este livro aqui, Terra, o Planeta Ilusório, eu mostro que, em geral, nós vivemos como essa figura aí que o Munch desenhou, né, o artista norueguês. O ser humano angustiado, desprezado dentro do mundo. Então, o que eu quero dizer é isso, é que a existência do ser humano no tempo e no espaço se tornou agora ilusória, porque o ser humano só pode viver realmente no segundo presente, né? Porque o passado não existe e nem o futuro existe. Onde a pessoa esteve no passado e onde vai estar no futuro também não existe. De maneira que é meio difícil de entender isso, mas esse tempo eterno, imortal, acabou para nós. Então nós temos mais um tempo de vida para resolver o que nós queremos. Agora, põe o último cartaz, que sua saúde e bem-estar só dependem de sua conduta. Eu queria deixar esse aviso para os senhores por causa disso, porque se a pessoa tomar consciência que ele é que estraga a saúde dele, que ele é que vai contra o bem dele, consciência do mal que ele faz, portanto, nesse caso para si próprio, ele vai conseguir, em parte, corrigir esses problemas, essas dificuldades que ele tem. Já voltamos. Estamos falando a respeito de atração que o ser humano tem por catástrofes. Então, vocês podem notar que todas as mídias, eles têm um grande lucro quando eles contam a respeito de grandes perdas humanas ou violências, pais matando filhos, filhos matando pais, e brigas e grandes dramas. Então, o ser humano tem muita atração pela violência. Aliás, nos Estados Unidos, eles fazem ali naqueles filmes em Hollywood, em Nova York, enfim, eles procuram fazer uma união, aliar a violência ao erotismo, dando a ideia de que a violência é como um elemento estimulante para o ser humano. E tanto que as mídias
afirmam que se eles não usarem de muita intriga, de muito sensacionalismo e não noticiarem desgraças, que o ser humano não tem interesse pela realidade. Que assuntos assim de descobertas científicas, do dia a dia, da realização do homem, e mesmo da natureza, da harmonia da natureza, da estética, que isso são assuntos já superados, quadrados, são assuntos que não despertam interesse na população. Então, por que o ser humano é assim? Porque ele é profundamente neurótico e invertido, e é por causa dessa inversão que nós acabamos doentes. Por exemplo, um exemplo de uma cliente que eu estava atendendo recentemente em análise, e ela disse o seguinte, que ela praticamente estabelece um terrorismo na vida dela, que ela escuta falar muito em terrorismo, né, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, mas que ela está percebendo que o pior terrorismo é o que ela estabelece na vida dela e na casa dela. Então o marido e o filho têm uma briga. Ela acompanha a briga entre o filho e o marido. Depois eles se recompõem, em seguida estão bem, mas ela nutre aquela situação de estresse, de aflição, 2, 3, 4 dias, relembrando, remoendo aquelas cenas de desafinidade, de atrito, de agressão em casa. E o que é isso senão um perpetuar da doença e do mal no próprio interior? Assim, as pessoas que sofrem, por exemplo, de crises de pânico, elas estão sempre esperando algo terrível que vai acontecer e que vai, então, eliminar a própria vida delas, ameaçando sempre alguma coisa, né? Visões de demônios, e não percebem que todo aquele mal que ela própria pessoa realiza contra ela tem péssimas intenções contra a própria vida, tem uma fúria contra a própria vida. Por isso que muitas pessoas, antes de aniversários, de festas, de casamento, de viagens, de Natal, então elas ficam doentes, se acidentam, criam brigas em casa e acabam destruindo a própria felicidade. Vocês precisam notar isso, que nós seres humanos somos os nossos maiores inimigos. E inimigos da casa que nós temos, que é esse planeta maravilhoso para a gente viver. Eu escrevi um livro, é este aqui, Origem das Enfermidades. Esse livro aqui eu mostro o seguinte, a primeira parte é sobre a inveja. Eu falo assim, sem consciência da inveja não existe psicoterapia. Quer dizer, toda pessoa, vocês aí, o mundo todo tem inveja. Então a inveja é tida como o pecado original. Até no século II tinha um santo, né? Não sei se era papa ou o que ele era. Ele dizia que o pecado original era a inveja. Então, sem a percepção da inveja, eu pus aqui inclusive no outro capítulo, que todo sofrimento advém da inveja. Então, sem a percepção da inveja, o ser humano não pode ser feliz. Agora, quando o ser humano não admite que tem inveja, o que ele faz? Ele projeta, quer dizer, lança no outro. Ele fala, eu não tenho inveja, mas todo mundo tem, principalmente as pessoas que eu rodeio. E ele, projetando nos outros, ele entra no delírio. E o delírio é aquilo que nós chamamos de paranoia. De maneira que a questão do ser humano é estudada nesse livro aqui, que é uma espécie de compêndio sobre a origem, sobre praticamente os meios, a metodologia para entender a patologia e a possível sanidade que o ser humano possa ter. O ser humano que entendeu que tem nesse livro, Dr. Kepp, a origem das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais, vai entender por que o ser humano destrói o seu planeta, o seu habitat, está ameaçando a própria espécie de extinção. Então procurem estudar essas descobertas científicas de extremo valor para a nossa sociedade, para a nossa vida pessoal, inclusive a nossa saúde. Agora, eu coloquei a frase de um pensador, né? Veja aí, a filosofia de Hegel. O tema fundamental da filosofia de Hegel é unir o finito ao infinito.
Então, ele como pensador, né, ele não era um cientista prático, quer dizer, indivíduo que lidava com a patologia. Então, ele dizia de um modo assim mais lato, né, mais extenso, que se o ser humano conseguisse se unir à transcendência, ele poderia resolver 1 milhão de problemas. Então, nós dizemos, se conseguisse também conscientizar a patologia que ele tem. Então, eu queria dizer isso, né? Por causa da inveja, por causa dessa atitude que o ser humano tem, a inveja é uma atitude de querer destruir o bem do outro. Então, a pessoa olha para o outro, não é que ele queira ter, por exemplo, os bens que o outro tem, a inteligência que o outro tem, a capacidade do outro. Ele olha o bem que o outro tem e quer destruir. Então, isso se chama inveja, que é o sentimento mais gratuito que existe, né? O sentimento demoníaco. Então, eu vou mostrar um cartaz aí em que eu elucido essa questão. Por exemplo, na física, lá, veja o que o Einstein, Albert Einstein, que é o mais famoso físico que houve, ele disse que energia é igual ao movimento da matéria praticamente ao quadrado. Então ele quis dizer isso no sentido do movimento externo. E com isso ele praticamente criou uma inversão na física, porque praticamente a energia vem de dentro para fora. Quer dizer, não é a matéria que faz a energia é que se transforma em matéria. Então, o ser humano não tem alma e corpo. Ele tem uma energia que se manifesta em forma invisível, que se chama de alma, e de uma maneira visível, que é o corpo. Depois veja aí o Adam Smith, o erro que ele cometeu. Ele dizia que o dinheiro é que realizaria o progresso. O que ele falou é um total erro, porque a partir do capitalismo, né, a partir da supervalorização do dinheiro, é que a Revolução Industrial acabou no mundo. E depois que houve a Revolução Industrial, aí veio Adam Smith, vieram os outros autores querendo se aproveitar do trabalho para fazer dinheiro com dinheiro na especulação, como Keynes praticamente falou muito sobre isso. Depois tem o freudismo, né? Veja o erro do freudismo, que seria a psicopatologia ou a sanidade baseada no sexo. É o grande erro dele. Depois do marxismo, de Karl Marx, que ele queria que a riqueza fosse para o Estado. Então, já que o senhor está falando em inveja, Dr. Kepp, que causa inversão no ser humano, esse é um assunto muito importante para ser desenvolvido nos próximos programas, inclusive, mas eu gostaria de chamar, então, a Sari, na sua entrevista, que é professora das escolas Millennium, e ela é finlandesa, e ela mesma diz que parece que a inveja é um dos principais problemas na Finlândia, o que causa o alcoolismo da população. Na questão de destruição, eu acho que a questão importante, por que a destruição, essa problemática não foi resolvida? É porque ainda anteriormente não foi visto a questão interna do ser humano como agente de destruição. Por exemplo, lá na Finlândia já tem um problema de longa data, que é bem característica da Finlândia, questão do alcoolismo. Então, pessoas têm muita dependência, especialmente o álcool. Isso causa, evidentemente, muitas doenças, as separações da família, e um rebaixamento de produtividade e uma série de outros problemas. Então, aí surgiu a questão por que a pessoa então escolhe esse caminho. E que se observa no ser humano que ele tem uma fúria até contra o próprio corpo, a própria vida. Então ele ataca ou com fumo, com álcool, com uma doença, com comer demais, então ataca o corpo. E não é tanto por questões assim que traz prazer para ele, mas é mais um
uma rejeição que o ser humano tem ao bem. E não é só que ela tem sentimento de culpa de uma coisa errada que ela fez, mas quando ela nega o bem, um sentimento bom, ou ela nega de fazer o bem, ela automaticamente vai ter sentimentos de culpa, que ela precisa lidar com esses. Aí ela bebe para não ter esse contato, essa consciência. Então veja que esse senhor, né, ele é um cientista, Fujiwara, né? Ele fez uma fotografia da água aqui naturalmente, aí parece um monstro, né? E não sei se é água poluída. Depois aqui ele fez uma oração, aí se transformou uma figura muito bonita. Então, o que eu quero dizer com isso é que o ser humano, ele voltado para a transcendência, ele então é a única maneira de se tornar perfeito. Veja o último cartaz aí. A tarefa da filosofia ajuda o ser humano para retornar ao absoluto. Essa é a ideia do Schelling, que é um grande pensador alemão, que mostrava que praticamente a filosofia tem que entrar na questão espiritual, né? Que fazendo filosofia verdadeiramente é falar do que é espiritual e do que também é científico. Então, por isso que o nosso trabalho é denominado trilogia analítica ou psicanálise integral, porque Norberto Kepp foi capaz de fazer essa unificação entre os campos da ciência, da filosofia e da metafísica ou da espiritualidade. Então, convido vocês a frequentarem o nosso site www.stop.org.br e também comparecerem ao nosso fórum este ano, em julho, de 8 a 12, em Cambuquira, Minas Gerais, no Grande Hotel Trilogia. Vamos lá, até lá. Stop the destruction of the world. Starvation, illness, hate and war. Misery and lack of consciousness. Decay and sadness. Stop our envy and inversion. Everybody living upside down. Destroying our diversity. Escaping from reality.